Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula de Teorias da Aprendizagem. E hoje estamos no meio do nosso curso. O que eu reservei para você foi a síntese dos conteúdos e elementos chaves das teorias discutidas até o momento. Tendo adendo, claro, de que o que irá aparecer nessa aula é o que principalmente foi encontrado aí como algo mais notável no campo da aprendizagem. Para isso, eu selecionei um artigo científico que aborda um relato de experiência de pesquisa e também as principais teorias de aprendizagem. Vamos fazer duas tarefas nessa aula. A primeira é fazer a revisão do conteúdo principal que você teve até aqui, e a segunda é também entender e identificar a estrutura de um artigo científico, o que é algo muito pertinente para a graduação em psicologia, para quem tem interesse futuramente em fazer uma iniciação científica, em participar de algum projeto, de algum professor, ou até mesmo no final da sua graduação, quando você precisa escrever o seu TCC. Em algumas instituições, e até o momento na Unisal, é permitido na forma de artigo científico, então creio eu que são duas tarefas úteis, prazerosas e que poderão ajudar no seu desenvolvimento e aprimoramento acadêmico. Então, qual vai ser o mapa da nossa aula de hoje? Primeiramente, nós vamos falar sobre o que é o conceito de aprendizagem, fazer uma contextualização a respeito disso. Vamos também fazer um resgate da relação entre aprendizagem e alfabetização. E vamos fazer uma revisão das principais teorias no campo da teoria da aprendizagem, das principais teorias, pelo menos, que são contempladas no campo da psicologia. Vamos também abordar, enquanto estrutura de um artigo, a metodologia que a autora utilizou para apresentar, os conceitos que ela visa aí apresentar na parte dos resultados. Vamos falar também do que ela achou nessa pesquisa, quais foram os resultados que ela alcançou a partir do método que ela utilizou e apresentar também algumas sínteses ou aquilo que na estrutura de um artigo científico será chamado de considerações finais. Bom, então aqui eu trouxe para resgatar e refrescar a sua memória o conceito de aprendizagem. Claro que esse conceito, ele vem aqui num primeiro momento apresentado de modo mais generalizado. Mas, de modo geral, o que a gente pode entender? A aprendizagem como um processo dinâmico e interativo da criança com o mundo que a cerca, garantindo a apropriação de conhecimentos e estratégias adaptativas a partir de suas iniciativas e interesses e dos estímulos que recebe do meio social. Então, traduzindo em miúdos, a aprendizagem ela não está dentro apenas do campo de escolar, que é onde a gente tem a aprendizagem formal, mas ela está dentro da leitura da psicologia, no campo de como nos tornamos sujeito, como vamos nos constituindo, como que a gente aprende e internaliza do ponto de vista aí mais de uma psicanálise, ou a gente assimila comportamentos do ponto de vista matéria comportamental, de como a gente lida e supera com os nossos conflitos do ponto de vista aí de uma teoria piagetiana, Então, como que a gente absorve, esse meio e como a gente se interpreta. Um adendo que eu tenho a essa consideração que a autora do artigo faz é o seguinte: a aprendizagem tem algumas teorias que vai contemplar realmente, o processo dinâmico e interativo da criança. Outras teorias vão contemplar crianças, adolescentes, adultos e idosos. Então, isso não é uma regra comum, dependendo da teoria que você for utilizar para falar de aprendizagem no campo da psicologia. Bom, qual foi o objetivo geral que a autora apresentou? Então, todo artigo, todo tipo de pesquisa que você for realizar na sua vida, você vai precisar ter uma finalidade. O objetivo, ele te leva a uma tarefa e a tarefa te leva a uma ação. Então, por isso que é importante pensar no objetivo, tá? Então, ela colocou que reconhecer se tais fatores, iniciativas e interesses aos estímulos do mundo social, que foi aquilo que ela conceituou na outra tela, como conceito de aprendizagem que ela estava partindo com base, Então, se iniciativas e interesses aos estímulos do mundo social são essenciais na aprendizagem, Então, como que isso, o interesse pelo conhecimento do mundo social, ele se relaciona com
né, a construção do sujeito. Os objetivos específicos, ou seja, quais passos ela percorreu para chegar no objetivo geral. Identificar se a motivação é um dos fatores que interfere nesse processo, né? E aí a gente vai ver o que ela entende por motivação mais à frente, e descobrir como professores lidam com possíveis dificuldades de aprendizagem que possam surgir. Aí ela leva a aprendizagem para o campo da educação, para o campo do raciocínio formal, tá, gente? Mas não necessariamente quando a gente fala de aprendizagem, ela se apresente unicamente nesse campo. Então, qual foi o método que a autora utilizou? O estudo de casos. No artigo, ela não deixa muito claro o que é estudo de caso. Mas, como vocês vão perceber à frente do artigo, com o desenvolvimento dele, o estudo de caso que ela se refere é quanto à aplicação de questionários em algumas escolas específicas, para daí tirar alguns denominadores comuns da relação de interesse pelo mundo externo e motivação no processo de ensino-aprendizagem. Quem participou dessa pesquisa? Outra questão importante é a gente entender quem são, né, as pessoas que sofrerão ou uma intervenção ou a coleta de dados de algum método, né? Então, isso é importantíssimo para que a gente possa realizar uma pesquisa e entender. 120 professores e professoras do ensino fundamental 1, tem muita pesquisa nessa área, vou fazer um adendo aqui, tem muita pesquisa nessa área, sendo sexto da rede privada, né, e sexto ano da rede pública, tá? Então, esse é o público dela. Vocês podem perceber que ela fez um recorte. Então, professora, se ela saísse entrevistando professores do ciclo básico, fundamental e do ensino médio, ficaria uma amostra muito grande e não daria para recortar aí numa visão de desenvolvimento infantil esse período. Então, ela teria aí muitas variáveis para controlar no estudo dela. Então, uma das coisas também que é importante fazer é delimitar quem serão os agentes da sua pesquisa, qual será a sua amostra, né? Como a gente pode ver nessa tela. Bom, e como todo artigo científico, a gente ainda está na parte do resumo, certo? Então, assim, na parte do resumo, o que eu sempre falo, que eu sempre ensino em sala de aula, quando eu oriento alunos a pesquisa científica, alunas, ou então quando eu assumo a disciplina de metodologia, é que não é que nem livro de romance, não é que nem livro de histórias, né? Que a gente só conta o resultado das coisas no final. No artigo científico, o resultado ele já chega no resumo. Então, o resumo ele precisa ter, conforme vocês puderam verificar, uma contextualização breve, os objetivos, o método e os resultados. Isso em um parágrafo. Geralmente na psicologia não se separa esses itens, é comum separar mais na medicina. Então, na psicologia a gente escreve em texto corrido em um parágrafo, tá bom, pessoal? Então, quais foram os resultados que essa autora chegou? Os professores tendem a caracterizar a responsabilidade da dificuldade de aprendizagem na família e na própria criança. Então, isso é bem bacana que ela chegou como resultado, porque isso nos diz, né, o quanto que eles entendem de responsabilidade na relação de ensino-aprendizagem, quais ações a gente pode fazer a partir dessa pesquisa para modificar esse ambiente escolar, para que a relação de ensino-aprendizagem ela possa se tornar algo mais efetivo. Não só os professores, ela está se referindo, né? Não só acreditam na influência positiva das dinâmicas para a motivação e aprendizagem do aluno, como também consideram a lição de casa como excelente estímulo para a aprendizagem. Então, de algum modo, eles acreditam, né, nessa interface escola-família, né? Porque a lição de casa nada mais é do que trazer a escola para dentro de casa, do que ser um processo de adaptação da criança na escola, dentro do ambiente doméstico, que é o qual ela já está mais acostumada, né? Então, por isso que vai aparecer esse dado na pesquisa, né? Aí, na introdução, o que é importante pensar quando você vai escrever a introdução de um artigo, né? Contextualizar o seu fenômeno, no caso aí, né, a relação de motivação, aprendizagem, interesse, né, por descoberta desse mundo, e entender e apresentar aí já alguma literatura pertinente da área, tá? Então, foi isso que a autora fez. E, por fim, né, é interessante você apresentar os objetivos da sua pesquisa numa introdução e por que ela é tão importante, qual a contribuição daquela discussão para a sociedade e para a comunidade científica, né? Se não tiver nenhuma contribuição,
talvez não seja algo elegível, inclusive, de uma pesquisa científica. E aí, na introdução, o que ela vai contextualizar? O fenômeno educação, né? O objeto educação. Então, ela vai falar, né, de que a aprendizagem ela pode vir aí, né, passar por momentos, né, de problemas na sua socialização, né? E esses problemas vão acarretar rótulos da família, né? E dos professores e dos colegas, né? Então, a educação, quando não tratada, né, com a sua devida qualidade, ela pode aí ser um agente de inibição, de violência com a criança, né? Uma coisa apontada no artigo é isso, né? E aí, também, esses mesmos agentes, né, família, professores e colegas, são os primeiros a identificar, né, esses problemas de aprendizagem também. Né? São essa mesma comunidade que irá identificar se essa criança está com problemas aí de associar estímulos numa sala de aula, né, de conseguir entender aquele conteúdo, né? Então, ela vai lançar um questionamento no início do texto também, se a aprendizagem, os problemas de aprendizagem, eles são momentâneos ou persistentes, tá? Porque tem momentos que todo mundo, vocês já devem ter tido dificuldade em algum momento no processo de formação de vocês, né? Algum momento, alguns de vocês já tiveram dificuldade, comenta aqui embaixo se você já passou por isso, né? E é pouco provável que você não tenha tido, né? E aí o que ela vai questionar, né? Isso é uma dificuldade momentânea. Essa dificuldade, fazendo um adendo, não está no artigo, mas minha experiência, né, dentro do campo educacional e escolar, ela pode ser momentânea sim, porque a relação de ensino-aprendizagem pode concorrer com outros conflitos da vida da criança. Sim, crianças têm problemas pessoais, tá bom, gente? É claro que na devida proporção, no devido momento da experiência dela, ou podem persistir. Se for uma persistência, pode inclusive configurar em algum problema ou transtorno de aprendizagem, né? Ou se for momentâneo, pode ser um momento aí de dificuldade, de crise que a criança ou adolescente está passando. Bom, ainda na introdução, o que ela vai trazer dentro dos problemas de aprendizagem, né? Atraso no desenvolvimento da fala e dos movimentos, isso prejudica muito, né? Se eu tenho um atraso na fala, eu também posso ter um atraso para ler e escrever. Né? Dos movimentos também posso ter um atraso para escrever, porque como que eu vou pegar no lápis? Como que vai estar a minha coordenação motora? Isso a grosso modo, tá, gente? É muito mais complexo que isso, mas como não é uma aula de transtornos invasivos da infância, eu não vou entrar tanto no mérito. Desmotivação e incômodo com as tarefas escolares gerados por um sentimento de incapacidade. Muitas vezes, e aí pegando uma leitura mais comportamental, o ambiente que essa criança convive e participa, e aí eu falo não só do ambiente doméstico, ambiente escolar e relação com seus pares, pode ser altamente punitivo, castrador, né, como queira, dentro do campo da psicanálise também. Então, isso vai gerando um sentimento de inadequação, de incapacidade, que pode refletir na relação de ensino-aprendizagem. Outro fenômeno, né, que também pode refletir num problema de aprendizagem é quando a criança é vítima de violência escolar, né? O vulgo bullying, né? Antigamente a gente chamava como violência escolar, agora virou bullying. Se a criança é vítima disso, ou ela é o agressor também, o que a gente tem aí de estudos de outros autores é o seguinte: até o primário a criança rende adequadamente. Chegou no fundamental, se ela é vítima de violência escolar entre pares, o que vai acontecer? Ela começa já a apresentar dificuldades de aprendizagem, porque é uma situação que gera estresse na criança, no adolescente, e, portanto, acaba concorrendo, competindo com a relação de ensino-aprendizagem. Terceiro elemento, a desordem no aprendizado afeta a capacidade do cérebro em receber e processar informações. Então, ela vai trazer aí um elemento mais orgânico, né? São os transtornos que a pessoa tem perdas progressivas, né? Então, pode acontecer também, tá? E outra coisa, né? Outra conotação que ela vai dar para essa mesma parte, para esse mesmo trecho, né? É a criança não ter uma rotina de estudos, né? Ela não ter, por exemplo, no caso da tarefa de casa, uma extensão
dentro da casa dela, né, a figura de cuidado, não acompanhar ela no dever de casa, não instruir. Por quê? Um acompanhamento de um adulto mais experiente, de uma pessoa mais experiente, auxilia a não gerar tanto estresse na relação de ensino-aprendizagem. Nós sabemos disso também por meio de várias pesquisas, então é importantíssimo isso, né, que a criança tenha uma rotina, que ela tenha alguém que acompanhe ela, não só para a relação de ensino-aprendizagem, tá, pessoal? Mas também para que ela entenda esse ambiente escolar, para que a gente possa trabalhar com as leituras que ela tem no ambiente escolar. Então, isso é muito importante. Bom, não confundir problemas de aprendizagem com falta de vontade, tá, gente? Muitas vezes, né, realmente a criança está passando por problemas que podem ser psicológicos, orgânicos, sociais, e isso acarreta numa dificuldade de aprendizagem. Não é preguiça, não é falta de vontade. Falta de motivação, muitas vezes, o que acontece? É a criança que não estabeleceu aí um hábito de estudo em relação ao processo de ensino e aprendizagem. Então, ela não foi educada para pegar gosto pelo estudo, tá? Então, por isso que ela vai ter maior dificuldade. Bom, além disso, ela vai também tentar buscar mostrar, né, o que é o campo de aprendizagem e como ela, como autora, conceitua isso. Então, tudo que vocês percebem no artigo, só voltando para a estrutura de um artigo, tudo que você apresenta como ideia, como conceito, você precisa explicar. Você precisa explicar utilizando outros autores que já falaram isso a respeito, tá bom? Então, aqui, gente, tudo que a gente fala de termos técnicos, a gente precisa dizer ao que a gente está se referindo. Por isso que eu fiz questão de colocar de onde que ela parte da ideia de aprendizagem. Da onde que ela parte da ideia de aprendizagem. Tá bom, pessoal? Então, o que ela vai entender como aprendizagem? É uma construção pessoal resultante de um processo experimental, inerente à pessoa que se manifesta por uma modificação do comportamento. Quer dizer, ela trouxe elementos da análise do comportamento e eu sou quem eu sou na análise do comportamento a partir, né, dos condicionamentos da relação que eu estabeleci com esse ambiente, né? Então, por isso que ela vai chamar de um processo experimental, só para refrescar a memória de vocês. Bom, qual que é a segunda referência que ela vai utilizar para conceituar a aprendizagem? É um fenômeno extremamente complexo, envolvendo aspectos cognitivos, emocionais, orgânicos, psicossociais e culturais. Isso aí está perfeito, gente, independente da abordagem do campo de aprendizagem que você vai utilizar como psicólogo ou psicóloga escolar, é importante que você não mutile o seu sujeito, que você não coloque ele na cama de Procusto. Se você não sabe o que é cama de Procusto, eu vou deixar no card aqui, eu tenho um vídeo que eu gravo falando o que é a cama de Procusto, tá bom? Então, ela não recortou o sujeito. O que eu chamo de recortar o sujeito? Você analisar só os fatores psicológicos, né, só os pensamentos, somente as emoções, ou então somente a parte biológica, né, dos hormônios, das sinapses no cérebro. Não, nós somos biopsicossociais, né? Nós somos um sujeito com uma condição humana, né? Somos seres humanos a primeiro momento, e aí, a partir do momento que a gente vai experienciando as nossas relações na sociedade, nós vamos nos atribuindo aí significados, signos sociais e assim por diante. Essa segunda conceitualização que ela vai trazer, vocês percebem qual teoria que está por detrás disso? Então, ela vai se apoiar na teoria sociohistórica do Vygotsky para trazer esse segundo elemento. Então, o que a autora se propõe fazer? Em trazer duas referências de aprendizagem, aí, as principais que ela elegeu para o artigo. No desenvolvimento do artigo, na parte que ela vai apresentar mais teoria ainda, ela vai trazer o Piaget também. Mas, a princípio, ela traz aí essas duas abordagens para a gente conversar o que é aprendizagem. Então, novamente, só para resgatar a estrutura de um artigo, no final da introdução, o que a autora vai apresentar? Identificar se a motivação é um dos fatores que interferem nesse processo e descobrir como os professores lidam com possíveis dificuldades de aprendizagem que possam surgir. Quer dizer, ela vai voltar o leitor para os objetivos, para aquilo que ela quer realizar nessa pesquisa. Vocês perceberam isso? Então é importante você ter em mente, quando você for escrever um artigo, que no final da tua introdução precisa ter os objetivos geral e específico
da tua pesquisa, tá? Ela fez isso de modo de texto corrido, né? Diferente do projeto de pesquisa, que a gente precisa colocar um campo específico para isso. No artigo científico a gente menciona no final do texto. Tem gente, inclusive, né, por precaução, que menciona no início do texto e no final, tá? Mas se você mencionar só no final também, não há problema, só que em alguma parte da tua introdução precisa ter isso. Outra coisa que ela não menciona, mas que é importante, é justificar o estudo, né? Novamente, por que é relevante abordar esse tipo de tema, esse tipo de assunto para a comunidade científica e para a sociedade. Bom, depois disso, ela vai entrar no referencial teórico, né? Um artigo, por princípio, ele precisa ter uma revisão de literatura explicando aí os achados que teve antes dela realizar aquela pesquisa. E aí a contribuição que ela vai ter também para a nossa aula é o resgate, né, do que nós conversamos até o momento na disciplina, tá bom? Então ela vai conceituar como principal teoria, né, o Vygotsky, o Piaget e também, né, ó, Vygotsky, Piaget, tá vendo? E também a análise do comportamento, tá, gente? Então, só adiantei algumas telas para vocês entenderem aí o que esperar dessa autora, né? Então, Vygotsky, ela vai trazer um conceito chave para a ideia de aprendizagem. Eu estou trazendo só esse para vocês, tá bom? Na aula de Vygotsky eu apresento de forma mais ampla, né, a teoria da defectologia e entre outras coisas, mas a título de revisão é interessante gravar isso, tá bom? Então ela vai apresentar aí 3 conceitos fundamentais para a aprendizagem: a zona de desenvolvimento real, a zona de desenvolvimento proximal e a zona de desenvolvimento potencial. Será que você lembra o que é isso, né? Esteve na aula passada. Então, a zona de desenvolvimento real é aquilo que a criança já adquiriu, já alcançou, já associou de aprendizagem na realidade, né? Então, a criança já sabe fazer letras, né? Então, a primeira coisa, quando você vai se alfabetizar, você aprende a fazer o desenho das letras e entender com isso, fazer uma associação de qual som essa letra emite, né? Por meio de uso de signos, né? Então, por meio de uso aí de imagens, você associa aquela letra. É um dos métodos, tá, gente? Não que seja o único, né? Só para título de exemplificação. E aí, essa criança, ela precisa formar sílabas, digamos, né? Algo muito comum no primeiro ano. Então, a professora, que é uma pessoa mais experiente, ela vai fazer esse intermezzo, né? Que vai ser entre o real e o proximal, ou seja, aquilo que ela pode, e o potencial, que é aquilo que ela pode desenvolver. Entre o real e o potencial, você tem o proximal, que é essa figura mediativa do professor ou de alguém mais experiente, uma criança mais velha, uma criança que já aprendeu aquilo, para juntar as letras, no caso do exemplo que eu estou oferecendo aí, e entender que essas letras, elas viram sílabas, né? Então, partir da letra, que é o real, para o potencial, que são as sílabas, né? Então, vai precisar aí da ação do professor para que a criança possa fazer essa associação e ter mais um nível de sua aprendizagem concluído, tá bom, pessoal? Se restar alguma dúvida em relação a isso, eu abordei também na aula passada, deixa aqui nos comentários que no nosso plantão de dúvidas nós podemos abordar melhor essa questão. Ela vai trazer mais 2 pontos principais da teoria do Vygotsky. A aprendizagem acontece por meio da interação com o meio ambiente e com o social. Então, para o Vygotsky, nós nascemos, somos mais biológicos no início, né? E aos poucos vamos nos tornando sujeito social, a partir das funções mentais superiores, do pensamento, da linguagem e da consciência. E o desenvolvimento não é dividido nas etapas de zona de desenvolvimento real, né, e zona de desenvolvimento proximal. Gente, uma correção. Esse não, eu não sei porque que ele apareceu aí, tá, gente? Me perdoem. Mas, assim, né, para o Vygotsky, o desenvolvimento está associado a isso, né? Entre a ZDR e a ZDP, né? Então, quanto maior a aquisição da pessoa, mais desenvolvida ela está, né? Quanto menos egocêntrica essa fala, quanto mais essa pessoa ela entende, né, a cultura que ela vive, os signos e os símbolos sociais, mais desenvolvida ela estará. Diferente do Piaget, que tem etapas do desenvolvimento, que fica para o Vygotsky, é isso, né? Bom, entramos aí em Piaget. Piaget, ele vai associar a aprendizagem com o desenvolvimento, ou seja, né, por meio de experiências na realidade da criança, do ponto de vista de uma visão construtivista, ela vai
se construindo, se desenvolvendo, ela vai progredindo as funções mentais dela, né? Então ele vai entender a aprendizagem como a aquisição de uma resposta particular, aprendida em função da experiência obtida de forma sistemática ou não. Então, principalmente em Piaget, não é só a escola que vai desenvolver a criança, tá? Mas as relações que ela vai estabelecer, os conflitos que ela vai ter em cada etapa desse desenvolvimento, separando aí em 4 etapas, né? E desenvolvimento é uma aprendizagem de fato, sendo que este é o responsável pela formação dos conhecimentos. Então, à medida que a criança tem conflitos, que ela não consegue resolver situações, problemas, isso vai levar a uma desorganização, uma desequilibração do organismo dessa criança, e a busca por uma resposta, por uma superação desse desequilíbrio vai causar um novo processo de equilibração, que é onde ela vai superar obstáculos e se desenvolver. Ainda para o Piaget só, não vou entrar em detalhes, tá? Se você quiser, eu vou adicionar o card da aula de Piaget, em que eu apuro melhor cada etapa do desenvolvimento, mas a título de lembrança aí, ele vai dizer que nós temos 4 etapas no processo de desenvolvimento, tá? Sendo que essas etapas, né, a passagem de uma etapa para outra é a superação de um processo de desequilibração e uma nova equilibração majorante. Então, nós vamos ter o período sensório-motor, que é do 0 aos 2 anos, né, em que a criança ela ainda não se separa do mundo, né, ela tem essa dificuldade. O pré-operatório, onde ela já começa a se separar do mundo, começa a enxergar ela. O operatório concreto, que ela começa a enxergar ela e o outro. E o operatório formal, que ela consegue, além de enxergar o outro e os objetos concretos na realidade, ela tem uma capacidade boa de abstração. No operatório formal, dos 8 aos 14 anos, é o período final, né, até a idade adulta. Então, haveria aí uma equilibração final, na teoria do Piaget. Tá bom, pessoal? Então, seria aí onde nós estagnaríamos, né? Se a gente pegar autores, por exemplo, a título de ilustração, vocês vão ter desenvolvimento, adolescência, o semestre que vem, se não me engano, na grade de vocês, e vocês estudarão, por exemplo, o Erik Erikson. Então, para o Erik Erikson, tem as identidades, né, que são geradas por conflito, não para na adolescência, não estabiliza na adolescência, vai até a fase aí de envelhecência, né, vai até a morte da pessoa. Ele tem várias fases, então para vocês verem como os autores pensam de modo diferente, né? Então, para o Piaget é dessa maneira, para outros autores, essa classificação vai modificar também, né? E aí, o que ela vai entender como infância, né? Outra aula que a gente teve, que foi a história social da infância, novamente um resgate, né? Então, ela é um fenômeno histórico e não natural, né? Então, o sentimento de infância, ele vai surgir a partir do século XVIII, no pensamento moderno, né, no processo de industrialização. E é uma característica, então, moderna, né, esse sentimento de paparicar crianças, de resguardar elas, de proteger. Então, isso vai surgir com o pensamento moderno, vai ser assegurado mais pela Convenção Internacional dos Direitos da Criança, né? E ela vai representar, enquanto instituição social, a ideia de heteronomia, dependência, obediência em troca de proteção. Alguns autores que vão tensionar esse diálogo, como o Yanks, o Kiveltrup, né, dos novos estudos da infância, vai chamar a obediência em troca de proteção de paternalismo, né, que é aquele sentimento de amor em troca de submissão. Tem altas críticas a respeito disso, né, que esses autores vão trazer. Então, a título de ilustração, conhecimento, mesmo não aparecendo no artigo, acho legal pontuar. Mas, se a gente for pensar na infância como um todo, ainda vem muito mais a ideia de proteção do que de autonomia, né? Embora a gente pegue aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, elas têm como previsão, dentro da doutrina do direito, elas têm como previsão a proteção e o direito de liberdade de expressão, autonomia, mas pouco se fala, porque o senso comum entendeu a infância como algo frágil, né, como algo aí que merece proteção, e muitas vezes por conta dessa ideia de fragilidade, tensionando um pouco o diálogo, vocês sabem que eu sou alguém que gosta de tensionar esses assuntos, né, é o que dá vazão muitas vezes para inúmeros tipos de violência, né, com a criança, intrafamiliar
e extrafamiliar também. Então, é interessante entender que a instituição infância, na nossa cultura ocidental, ela também é colada à instituição família, é um paradigma que a nossa ocidentalidade não superou, né? Então, a criança ainda não é vista dentro da instituição infância na sua totalidade, ainda é muito colada à ideia de família, e a gente vive no cenário contemporâneo a contradição da criança na instituição infância colada à instituição família e sendo sujeito de direitos, né? O que dá aí diversos debates políticos, né? Entre os quadrantes esquerda e direita também, né? Não podemos deixar de citar nesse momento, né? A esquerda defendendo aí uma garantia de autonomia dessa criança, né? Que seja cumprida aí os artigos 12, 15 e 16 do Estatuto, e a direita batendo mais na tecla de proteção. Eu falo que isso é uma falsa dicotomia, porque ambas as ideias, quando bem trabalhadas e referidas com um sentido adequado, né, sem tolir a criança, são válidas, né? Você proteger a criança, uma vez que economicamente ela não tem controle da vida dela, uma vez que socialmente, dependendo do momento que ela está, ela depende de alguém para se alimentar, para se manter, mas respeitar o processo dela de apropriação da realidade, né? Também é algo muito importante. Então, eu falo que é uma falsa dicotomia esse tipo de debate no campo político, mas aí é um posicionamento meu como pesquisadora, né? Então, é importante salientar isso, tá? Você pode ter a sua leitura, e se você se sentir à vontade, compartilhe aqui embaixo. Que política você acha mais essencial? A da autonomia, da proteção? Ou você acha que as duas são importantes, tá bom? Então, para quem tiver interesse, inclusive, nesse debate, né? A Fulvia Rosenberg, pesquisadora de crianças, né, tem uma longa trajetória com pesquisas em creches. Ela tem um artigo que ela resgata toda a parte aí das políticas públicas da infância e da adolescência. Quem tiver interesse, deixa nos comentários que eu mando o link do artigo também para esse tipo de debate. Então, ainda dentro do referencial teórico, a autora vai trazer o conceito de alfabetização e dizer de onde que ela parte a partir disso, né? Então, a alfabetização é algo que aproxima a criança do mundo, é algo que liberta a criança, de certo modo, da sua condição de dependência. Claro que essa libertação, ela é um processo, tá? A gente, como psicólogo, entende isso como um processo. Bom, então, qual tipo de libertação vai acontecer na aprendizagem, né? Vai libertar a criança da restrição de comunicação. É aquilo que eu falo, a escrita, a linguagem liberta e aprisiona, né? Porque quando eu começo a estruturar minha fala, eu começo a estruturar o meu pensamento. Lembra do Vygotsky? Então, quando eu começo a escrever, eu começo a organizar o meu pensamento também. Bom, ela também vai pontuar a possibilidade que a alfabetização traz de acessar outras pessoas e outras ideias. Ou seja, né, você não precisa viajar para ter contato com aquela cultura. Se você ler um livro sobre aquela cultura, possivelmente você vai acessar as pessoas daquele lugar, as ideias principais daquela cultura, sem ter ido viajar. Claro que a viagem também tem seu valor, mas a título de ilustração você consegue transcender fronteiras a partir da alfabetização. Então, aprender a ler, né? Então, ela vai trazer aqui, com base no Vygotsky, isso, né? É traduzir sinais em som e significado. Então, aquele exemplo que eu dei no início, né? Da zona de desenvolvimento real, proximal e potencial, se encaixa aqui. A gente começa sempre com um som, atribuindo um significado a esse som, né? E aí a gente vai usar estratégias sofisticadas para entender o que a gente lê. Então, vai associar um esquema de símbolos, né? As letras, os números são objetos abstratos, se a gente pensar, é uma criação e uma intervenção humana, e a gente vai usar a palavra escrita para expressar pensamentos e sentimentos. Então, isso na estruturação, na construção do sujeito é muito importante, né? Principalmente para o Vygotsky, né? Ainda quanto à alfabetização, ela vai trazer aí algumas premissas, né? Ela nos
inicia numa apropriação política do ato de codificar e decodificar sinais. Então, a gente começa a interpretar essa realidade a partir disso, né? De identificar o sinal, isso é um A, né? Eu codifico e decodifico o A, mas o L dá AU, e aí eu vou juntando essas sílabas até virar uma palavra, eu vou juntando as palavras até virar uma frase até virar um texto, e aí eu consigo ler um livro, né? É um processo de inserção e participação na cultura escrita. Não só na cultura escrita, como até mesmo se a gente explorar melhor o conceito na cidadania da criança, né? Na minha pesquisa de doutorado, uma das coisas que foram eleitas pelas narrativas de adolescentes, por exemplo, que eu entrevistei, das memórias da infância, uma coisa muito importante para eles foi a leitura. Foi aprender a ler, porque a partir do momento que eles aprenderam a ler, eles puderam ler o Estatuto da Criança e do Adolescente e entender que eram sujeitos de direitos, né? Se a gente extrapolar, fazendo aí um acréscimo às exposições da autora, a gente pode também entender dessa maneira, né? Então, o que a gente também aprende pela alfabetização? A conviver com as diferentes manifestações da escrita na sociedade. Então, a partir do momento que eu codifico e decodifico sinais, eu sou capaz de ler placas, rótulos, embalagens comerciais, revistas, e isso vai se prolongando a toda a vida de modo crescente. Né, você percebe, não sei se vocês já viveram essa experiência de uma criança em período de alfabetização, quando ela está num carro, né, pegando aí uma criança de classe média, né, que vai ter acesso aí a andar de carro, ela vai andar numa estrada, ela vai querer ler todas as placas até chegar no lugar, no destino dela. Então, ela vai, sei lá, de São Paulo até Minas Gerais, lendo todas as placas, né? E aí é uma coisa que eu me questiono muito, né? É muito prazeroso para a criança se alfabetizar. Na maioria dos casos, é muito prazeroso, né? Exceto quando tem aí alguma outra questão. Então, quando é que a gente perde esse prazer, né, pelo aprendizado, né? Será que a nossa cultura também não condiciona a gente a adquirir uma rejeição pelo estudo, um comportamento de fuga, de esquiva, né? É uma questão pertinente aí para a gente pensar. Deixa aqui embaixo o seu comentário. Sendo capaz de utilizá-la, né, a criança nesse caso, para o entendimento crítico do meio social em que vivem, né? Aquilo que eu falei. A leitura, ela abre portas não só em termos, né, de uma função. Eu adquiro uma função de leitura, então eu estou inserido numa comunidade de leitura, mas também, né, de começar a formar um raciocínio crítico mais abstrato em relação ao que eu leio. À medida que eu vou me aprimorando na capacidade de ler, de me letrar, eu vou também criando uma interpretação daquilo que eu leio, né? Interessantíssimo isso, né? Essa é a visão codificar e decodificar majoritária do século XIX, né? Aí só a título de resgate, ouve a palavra e converte em escrita, né? A gente, como exemplo clássico, né? Vocês nem devem saber o que é isso. Nós tínhamos aí, né, nos anos 80, 90, a cartilha Caminho Suave, né? Muita gente se alfabetizou por essa cartilha, inclusive eu. E era tudo associado, por exemplo, né, a de abelha, aí tinha a imagem da abelha, a professora fazia o som do A, e a gente ia por letrinha até formar sílabas, até formar frase, até formar palavras, até formar frase. Então, a gente ia da parte para o todo, né? Então, o método de codificar e decodificar é isso, né? Silábico e fonético, né? O método mais sintético. Mas tem outro método que é o analítico, que é global. Ou seja, eu apresento a palavra elefante, apresento até mesmo a imagem, e aí eu vou alfabetizar a criança a partir de tudo que tem naquela palavra, por exemplo, né? Catarina, qual método é melhor? Isso é um debate, não é um consenso, tá? Dentro aí do campo da psicologia da pedagogia, tem posicionamentos, por exemplo, para a alfabetização de adultos, o método analítico é melhor. Isso aí, quando eu atuei no EJA, no MOVA, como psicóloga do EJA, do MOVA, eu percebia que o adulto, ele aprendia melhor por meio de toda a palavra, e aí você, por exemplo, vou pegar um texto com esse adulto, um texto curto, e até o final do período ele vai ler aquele trecho, e eu vou alfabetizando ele
por meio desse texto curto. Por quê? O adulto ele tem uma reserva cultural maior, geralmente, na nossa cultura, e ele associa melhor, é muito mais prazeroso e autorrealizador ele entender que junto com a alfabetização ele está lendo aquele texto. Então, por exemplo, eu sei que o método analítico ele funciona melhor com adultos, né? Mas funciona bem com criança também, tá bom? O que vai definir também não é só a metodologia, né? Mas como que são as condições do ambiente de sala de aula, né? É um ambiente que a criança se sinta preservada e protegida para que a alfabetização aconteça? Então, é outra coisa que eu falo que o método por si só, ele não define muita coisa, né? Uma leitura crítica disso, né? A gente precisa também das condições humanas para que, de fato, aquilo seja bom e efetivo. É igual tecnologia. A tecnologia por si só, ela não faz nada. O que faz é a ação humana diante da tecnologia, né? Para o bem ou para o mal é a ação humana. Então, é a mesma coisa em relação às metodologias, né? Ainda quanto à alfabetização, após intensas discussões, né, os parâmetros curriculares nacionais, PCM, se adequam ao consenso dos debates contemporâneos, né? Então, eles não, diferente do século XIX, né, que era só o método de codificar e decodificar, né, já se assume que pode-se alfabetizar crianças com outras metodologias, dentre elas a global, né? Atualmente, dentro do PCN, é reforçado o abandono de práticas pedagógicas tradicionais, alicerçadas na memorização e fragmentação dos conhecimentos. Essas práticas tradicionais, elas são muito antigas e antiquadas, né? Porque elas vêm desde o Brasil, de quando o Brasil foi achado, né? Porque eu me recuso a chamar de descobrimento, né? Já tinha nativos aqui, né? Nem se pode chamar de índios, né? Quando os portugueses chegaram, inclusive não foram os portugueses que chegaram primeiro e tudo mais. Então, assim, essa prática de memorização e fragmentação, de conhecer por partes, não pelo todo, e ter que memorizar, e ter que fazer unicamente prova como instrumento de avaliação, ela vem a partir da educação e evangelização jesuítica. E junto com a prática de memorização, só a título de contextualização histórica, também veio a prática da punição. Vocês sabiam que as crianças nativas não apanhavam na época e elas passaram a apanhar a partir dos jesuítas? Então, assim, essa história é longa, dá pano para manga, né? Mas, a título de contextualização, são estratégias hoje que quem está envolvido com a educação pensa para quebrar essa cultura, porque essa cultura em muito produziu aí em termos de sujeito, indivíduo, sociedade, cultura, sociedade, né, muito produziu pessoas reativas ao estudo, né, porque memorizar não é aprender, não é você guardar um conteúdo para você, é simplesmente você estudar, passar numa prova e esquecer tudo que você teve naquele semestre, né. Os PCNs defendem uma proposta de ensino de ciências contextualizada e interdisciplinar. Então, cada vez mais, quando a gente entra na escola, tem projetos que vão abordar um tema da sociedade e que vão passar pela matemática, pela educação física, pela matéria de português, né? Então, cada vez mais as matérias se conversam hoje em dia, né, na educação contemporânea. E isso vai favorecer. Vocês percebem que é mais uma metodologia global, né, pegando aí a tela anterior, do que sintética, né? Isso vai favorecer a aquisição de conhecimentos e capacidades necessárias para o exercício da cidadania, né? Porque é um questionamento mais contemporâneo também, né? Se a escola é a primeira experiência de vida social no indivíduo, por que não linkar essa aprendizagem da escrita, essa aprendizagem de entender as operações numéricas, por exemplo, com temas atuais e contemporâneos da sociedade, debates que a criança vai encontrar no mundo real, né? Então, por isso que os planos curriculares nacionais vão defender atualmente mais essa postura, né? E aí ela vai entrar também no Skinner, né, no conceito de aprendizagem aí do behaviorismo, né? Para o Skinner, um sujeito aprende quando produz modificação no ambiente. Então, quando ele consegue, de algum modo, controlar esse ambiente. Acontece a partir da aquisição de conhecimentos, habilidades, valores e atitudes através do estudo do ensino ou da experiência. Lembrando que a análise do comportamento ela é uma abordagem empírica, né? É a partir da experiência que o sujeito ele vai adquirindo hábitos, comportamentos, né? Então, por isso que vai ser colocado, né? A intensa
a intensa exposição em relação àquele estímulo cria o hábito, tá, gente? Então, por isso que o Skinner vai trazer essa referência. Ainda dentro da questão da análise do comportamento, ele vai reforçar a ideia de ambiente de sala de aula, né? Então, como seria um ambiente ideal de sala de aula? Ele deve se constituir de forma gradativa, adequando-se a cada estágio do desenvolvimento da criança, inclusive na promoção tanto da sua proteção, trazendo aí as políticas públicas, quanto da autonomia, né? Se a gente for traduzir para um diálogo mais atual. O professor deve oportunizar situações de aprendizagem que o aluno participe ativamente deste processo. O que é oportunizar essa situação de aprendizagem? Aquelas perguntas que os alunos fazem devem ser incentivadas, trabalhadas, dinamizadas em sala de aula. A aprendizagem por pares, em que o professor pode passar dando maior atenção a cada grupo, também é uma estratégia, né? São várias as estratégias, né? Ou então colocar o aluno numa situação problema, para que ele possa, por meio de pesquisa, de questionamento, chegar a uma conclusão, é também inseri-lo num pensamento científico, né? Bem bacana essa estratégia, né? E ensinar é provocar o desequilíbrio da mente do estudante para que ele busque o reequilíbrio numa reconstrução de novos esquemas, ou seja, que ele aprenda. Isso aí não é tanto do Skinner que ela vai pegar mais do Piaget, né? Então, a gente só aprende para o Piaget no desequilíbrio. Tá, gente? A situação de aprendizagem, ela não deve ser uma situação totalmente reconfortante, né? Ela deve gerar aí alguma condição de deslocamento do sujeito. Se você não está incomodado, se você não tem dúvidas, se você não tem coisas que você se sinta desafiado, então não está ocorrendo essa aprendizagem para o Skinner. Por isso que é importante a gente colocar desafios, colocar, por exemplo, vai ter uma avaliação. Eu vou colocar uma avaliação que faça com que o aluno tenha todo um deslocamento dentro do campo ideal de aprendizagem para que, de fato, ele fixe aquele conteúdo. O que a minha experiência docente, e antes de eu ser professora de ensino superior, fui educadora social, então trabalhei com séries iniciais. O que essa minha experiência dentro do campo da educação me ensinou? Que quando a atividade ela pede uma coisa muito fácil que o aluno pode entregar, a aprendizagem não ocorre, porque ele entrega e esquece, né? Agora, quando há algo que tem um deslocamento, que ele precisa ir atrás, que ele precisa pesquisar, que ele precisa te perguntar coisas, nossa, isso gera todo um desequilíbrio no organismo, e a partir disso ele vai fixar de uma maneira que, uma vez que ele fixou, que ele criou aquele esquema mental, dificilmente ele vai esquecer aquilo, né? Porque vai ficar tão marcado, tão intenso, que dificilmente ele vai esquecer aquilo que ele aprendeu. Então, nesse sentido, faz muito sentido a colocação do Piaget. E as 3 principais abordagens aí dentro do campo da aprendizagem, né? Ela não vai entrar tanto em Freud, em Erik Erikson, eu também não vou entrar porque vocês ainda não tiveram, né? Você vai ter Freud, Erikson, né? Vai ter as teorias cognitivas. Eu discordo de Piaget, né? Aí ela fala que o Vygotsky é cognitiva. Gente, não é só histórica, tá bom? Então, assim, vamos fazer uma separação, porque se a gente começar a confundir essas coisas dentro da psicologia, a gente começa a achar que é tudo a mesma coisa, e nós somos uma ciência que não é tudo a mesma coisa, né? São diferentes abordagens, diferentes visões de mundo do sujeito, então não dá pra gente dizer que tá tudo no mesmo bolo, né? E, como terceiro item aí, as teorias da aprendizagem, né, dentro do behaviorismo, da análise do comportamento, que é o condicionamento clássico de Pavlov, que nós falamos numa aula anterior, o modelo de condicionamento operante do Skinner e a teoria sociocognitiva do Bandura. Inclusive, fizemos aí uma atividade com essa teoria, né? Que o modelo, né, só resgatando aí o Bandura, né, o modelo, ele educa mais do que a fala, né, do que o discurso. Então, a aprendizagem para os psicanalistas, ela é motivada por processos conscientes e inconscientes. Seu desenvolvimento é construído aí pelos estágios, né? Isso aí será abordado no próximo módulo, então não vou entrar tanto nesse campo, mas esperem próximas aulas, não vou dar spoiler das próximas aulas. Cognitivos desenvolvimentistas, né? Vão dar prioridade aí nos pensamentos, na emoção, nas funções mentais superiores, na linguagem, né? ênfase no processo cognitivo e das experiências também que a criança estabelece com o ambiente. Mas um adendo às teorias cognitivas, vocês percebem que o Piaget, ele nunca vai falar que a criança interpreta o ambiente, né? O ambiente,
nos primeiros estágios, ele interfere mais na criança do que a criança nesse ambiente, né? Quem vai refutar essa teoria do Piaget é a sociologia da infância, não ignorando totalmente também, né? Mas falando que nunca foi sobre criança, né? E estabelecendo aí um diálogo sobre esses primeiros estágios do desenvolvimento. E as teorias, né, do comportamento humano, né, altamente plástico, moldado por processos de aprendizagem previsível, né? Uma coisa que às vezes quem vai para a teoria do comportamento humano, se não tomar cuidado, é que cai muito no determinismo, né? Deixando até mesmo de analisar a interação indivíduo-variáveis, né? Então, é um cuidado que a gente precisa ter nessa última teoria. E as 3 subcategorias das teorias da aprendizagem. Então, o que a gente precisa gravar, por exemplo, dentro do campo das teorias da aprendizagem, né? Do terceiro item aqui pontuado nas 3 abordagens, né? Porque os 2 anteriores, ela já apresenta no referencial teórico, então eu não vou resgatar para não ficar cansativo, repetitivo a nossa aula, mas que a gente precisa entender, né? Do condicionamento clássico pavloviano, do estímulo neutro às respostas condicionadas, né? Então, a gente parte aí de questões primárias, passa por um estímulo neutro e associa questões primárias a ele, do condicionamento operante, né, mudanças do comportamento moldadas pelo reforço e pela punição, e sociocognitiva de Bandura, né, as pessoas aprendem a partir do modelo e dependendo de como interpretam emocionalmente e cognitivamente essa situação. O Bandura ele vai dar um caráter mais interpretativo, porque ele vai começar a admitir que o ser humano não é só aquilo que ele exterioriza como comportamento, mas também fruto dos seus pensamentos e das suas emoções, né? Então ele vai fazer essa tríade cognitiva, comportamento, pensamento e emoção, para fazer um denominador comum na construção, no processo de aprendizagem do sujeito. Me conta aí nos comentários qual teoria, até o momento, qual abordagem dentro dessas 3 principais você se identifica mais. Provavelmente Freud e Erikson, talvez você não se identifique tanto, mas entre a segunda e a terceira, qual que você se identificou mais na sua formação acadêmica? Deixa aqui nos comentários. Bom, em termos de metodologia, ou seja, como ela realizou a pesquisa, então vocês perceberam a ordem de um artigo científico, né? Introdução, que ela vai te convidar a realizar a leitura do artigo, no resumo da introdução, ela no referencial teórico vai explicar a partir de quais premissas, né, do que ela está partindo para falar de aprendizagem e de alguns conceitos-chave que ela vai delimitar aí para as análises, para o campo da análise, e o método, né, que é como ela realizou essa pesquisa. Então, qual foi o método que ela utilizou? É um estudo de caso, ou seja, ela estudou, aplicou um questionário estruturado com 120 professores do ensino fundamental. Lembra aquilo que eu falei de você fazer um recorte na sua amostra, senão fica muito difícil analisar os dados sem recortar aí dentro do campo científico, né? Sendo essas escolas da 6ª série da rede pública e privada, e o estudo foi desenvolvido nas escolas do município de Lucas do Rio Verde, no período de janeiro a fevereiro de 2015, com a aplicação desses questionários, tá? Então é importante colocar o período também, a título aí de como pensar o método da sua pesquisa, porque cada momento, principalmente na área da educação, a gente está passando por políticas diferentes na educação, projetos educacionais de currículo diferente, então é importante colocar o período por isso também, porque muitas vezes é um elemento para sua análise, né? Bom, dentro aí das pessoas que responderam o questionário, dos professores e das professoras, o gênero mais prevalente foi o feminino, né, na rede pública. Em relação aos professores, da rede privada, em relação aos professores da rede pública, a faixa etária variou de 28 a 42 anos, sendo a média de idade 33. Em relação à escolaridade, constatou-se que a maioria possui ensino superior e completo. O primeiro item, o gênero prevalente feminino, é em relação à rede pública, tá? Porque essa próxima lâmina é da rede privada. Então, desculpa a confusão aí que eu fiz. Bom, na rede privada, todas as professoras eram do gênero feminino. Né, com a faixa etária entre 37 e 48 anos, né? Então aí é bem próxima, né? Sendo que na privada ingressa mais tarde do que na pública, né? Um dado aí para a gente poder entender. Com média aí, medianamente, né? O maior corte, 41 anos do ponto de vista estatístico.
Na escolaridade, né, dessas professoras da rede privada, outra diferença também em relação à pública, né? Elas possuem maior titularidade, né? Então, elas possuem pós-graduação ou pós-graduação incompleta, sendo que aqui, em relação à escolaridade, né, ensino superior completo apenas, né? Então, isso diz muito em relação à formação continuada de professores da rede pública. Acho que é um dado aí para a gente analisar também. Então, o entendimento desse questionário aplicado, ou seja, né, quantas pessoas responderam tal pergunta, e a análise qualitativa desse questionário, né, foi realizado no Excel nos meses de fevereiro a março de 2015. Para a discussão dos resultados, foi realizada uma revisão de literatura em artigos e livros conceituados da área para possibilitar um aprofundamento e atualização dos conhecimentos sobre o tema. Então, você precisa se apoiar em algo para fundamentar e embasar os seus resultados, né? Mesmo sendo uma pesquisa quantitativa. Por isso que é importante olhar a literatura da área, ver o que tem, para daí poder fazer as análises, né? Por isso que ela também apresenta antes do método referencial teórico. E a revisão, aí ela vai colocar, né, que para análise dos dados, ela utilizou a revisão de literatura e é uma busca de informações sobre um tema a fim de explorar os conhecimentos sobre o problema. Então, é o que já tem de discussão sobre aquilo, né? Então, eu posso comparar a minha realidade, né, os dados que eu coletei daquela realidade a partir da literatura existente. É uma escolha, é um método, tá? Para análise de resultados, foi esse que ela escolheu. Uma coisa que eu sugiro sempre, né, que vocês façam quando vocês vão construir aí um artigo científico, é explicar também não só a análise do resultado, mas explicar também o que é o instrumento que você utilizou, né? Se ela aplicou um questionário estruturado, explica o que é o questionário estruturado, né? Que é um questionário com várias perguntas, que a pessoa pode responder de forma escrita. Então, não faça como está nesse artigo, né? Que a autora só passa por cima, eu apliquei um questionário estruturado. Não, o que é um questionário estruturado? Isso é muito importante para você tornar o conhecimento científico menos difícil de ser entendido, né? Porque senão fica uma coisa que só os iniciados entendem, né? É uma coisa que eu sou muito contra, embora eu ainda julgue a minha escrita hermética, é uma coisa que quanto mais você escrever para o outro te entender, melhor, mais alcance o seu artigo vai ter, né? E aí, a apresentação da análise dos resultados, tá bom, pessoal? Então, o primeiro ponto aí que ela vai trazer, ela vai retomar o objetivo lá, né? Identificar se a motivação é um dos fatores que interferem no processo de aprendizagem. Então, o que ela achou de consenso em relação a isso, né? Na questão da motivação, está sempre o organismo que apresenta uma necessidade, um desejo, uma intenção, um interesse, uma vontade ou predisposição para agir, né? Então, ela vai dizer que motivação é isso. E o que os professores responderam em relação a isso, né? A maioria dos professores da rede pública acreditam que o são muito frequentemente, e 70% e 30% frequentemente. Então, eles acreditam que são motivadores, né? 70% acredita que motivam os seus alunos e 30% frequentemente, né? Os da rede privada foram muito semelhantes na resposta. 60% acreditam que motivam frequentemente os alunos, muito frequentemente os alunos, e 40% frequentemente, né? Professores acreditam que estratégias como a formação continuada pode ser um instrumento para que tenha um maior recurso motivacional perante os alunos. Eu concordo com esses professores, né? O professor que para no tempo, ele não vai se atualizando em termos de sociedade, ele não se atualiza geracionalmente e com certeza fica uma aula que está um pouco parada no tempo, né? Então é importante a formação continuada por isso, para você sempre trazer novidade para a sala de aula, né? Eu falo que quem tem a profissão de professor nunca para de aprender. Por conta disso mesmo, né? As gerações vão se modificando, o modo como as gerações vão aprendendo vai se modificando também. Então, eu de certo modo entendo por que esses professores pontuaram aí a formação continuada como um agente, né? Para estabelecer recursos motivacionais para os alunos, né? Outros pontos que foi achado aí nessa pergunta. Alunos de rede pública são menos motivados em relação a alunos de escola privada, né? Por que será? Será que tem menos instrumentos, menos recursos, né? Menos incentivo, inclusive para a formação continuada de professores? Lembra que lá na metodologia, os professores de escola privada, eles têm maior nível de instrução, né? Talvez seja aí uma variável. O ambiente escolar como potencial de influência.
Concordo, né? Muito do que a gente se entende como sujeito e aprende, não só no conhecimento formal, mas nas relações humanas, também vem da escola, né? Essa centralidade da família que o senso comum estabelece é uma farsa, porque a escola é o primeiro modelo de convivência mais democrática, o primeiro modelo de cidadania, muitas vezes, né? Tem autores que vão falar isso. E tem autores como a Hannah Arendt que vão refutar também essa ideia, mas o que mais predomina numa política de educação democrática, né, o que a gente tem dos documentos no Brasil de educação, é essa visão de que a escola seria a primeira experiência de cidadania na vida de um sujeito, né? A má remuneração dos professores é um agente que atrapalha na motivação dos alunos, concordo, porque isso faz com que os professores precisam se dedicar a outras atividades que não a docência, então acaba gerando um cansaço, um estresse, né? Isso é uma coisa que procede principalmente nas escolas públicas, né? E turmas superlotadas. Gente, principalmente ensino fundamental, turma com 50 alunos, é muita coisa para um professor, é muita coisa, né? Vocês no ensino superior já sentem dificuldade quando a turma é grande, imagina aluno de sexta série, né? Então, o que a superlotação faz, né? Faz com que o professor não possa dar uma atenção mais particular, aprofundar alguns temas que ele poderia com turmas de até 20 alunos, né? Então, realmente, isso é um obstáculo. A motivação cai conforme a criança avança nas séries, né? Isso também é uma coisa que, aquilo que eu falei para vocês, né? Por que crianças tão motivadas lá no processo de sua alfabetização vai perdendo interesse pelo estudo, né? Por conta do processo mesmo como a educação é pensada, né? Lá em escolar a gente vai aprofundar mais essa análise, mas isso é um fato. Dúvida quanto ao seu êxito escolar. Souza Pato, né? A partir do quinto semestre, vocês vão me ouvir falar muito dessa autora, e eu vou falar muito dela não para tornar a aula cansativa, mas ela é um ícone, ela é um marco na psicologia escolar brasileira. Ela vai fazer a tese do fracasso escolar no Brasil, e essa tese vai produzir também a tese do sucesso escolar de outros autores, né? E o processo de centralizar, né, o mérito da aprendizagem no aluno e na família faz com que, dependendo de como esse processo for pensado, isso desmotive o aluno, né, a aprender, porque ele vai achar que a culpa é dele, que ele é preguiçoso, e aí ele vai deixar, né, de ter interesse, né, porque esse abandono do interesse é por conta dos rótulos que ele recebe, muitas vezes até de processos violentos dentro, na e da escola, né. Para motivar, é necessário utilizar estratégias de ensino que partam das condições reais da vida do aluno. Então, a ideia de um ensino global, ela vai daí, né? Você tem intervenções, por exemplo, que nem eu dei um exemplo numa outra disciplina essa semana, né? Vamos construir uma horta vertical. Então, fazer uma redação sobre o que é uma horta vertical, como produzir um ambiente sustentável na escola, utilizar a aula de educação física, né, para ver como é que o corpo se projeta na construção dessa horta, né, utilizar a disciplina de matemática para calcular como é que faz essa horta. Então, isso é muito bacana, por exemplo, né? Então, essa horta vai poder melhorar a merenda escolar, por exemplo, coisas desse tipo, faz com que a aprendizagem ela se torne, primeiro, né, um ambiente de desequilíbrio, ela ofereça aí algum desafio para esse aluno e faz com que as coisas se relacionem. Porque se a gente pensar na realidade, português, matemática, biologia, entre outras matérias, elas acontecem muitas vezes tudo junto. Né? Então, por que separar totalmente? Né? Claro que tem as matérias, mas por que não atribuir uma atividade que todas as matérias participem? Né? Então, isso aí é uma estratégia de ensino que vem sendo cada vez mais utilizada e é bem bacana porque o aluno ele pode entregar os conhecimentos que ele adquiriu e acumulou ao longo daquele ano letivo também, né? Eu dei o exemplo da construção coletiva de uma horta vertical, mas pode ter muitas coisas aí, muitas ideias, o céu é o limite para você relacionar várias disciplinas como diante de uma situação problema, né? Os professores também acreditavam que a dinâmica em sala de aula pode contribuir para melhor aproveitamento e motivação dos alunos. Realmente, um professor que usa perguntas disparadoras, que tensiona pontos contemporâneos da sociedade numa aula, ele vai instigar muito mais o aluno do que um professor só expositivo, né? O uso de dinâmicas de grupo e trabalho em equipe podem ser ótimos auxiliares nas estratégias de ensino e de aprendizagem. Isso aqui tem um fundo vigotskiano, aprendizagem por pares, né?
E, de fato, a aprendizagem por pares, ela é maravilhosa, né? Quando muito bem empregada. É o que eu falo, né? Quando a gente tem estratégias de ensino, o legal sempre é a gente mesclar, para que a gente possa também não acostumar o cérebro do aluno com aquele estímulo, né? Porque se fica um estímulo altamente reconhecido, perde a graça. Então, você mesclar estratégias fica muito interessante, porque a cada momento é uma maneira nova de apresentar aquele conceito diante daquela situação problema, né? Então, a aprendizagem por pares, por exemplo, ela contribui muito para que o colega traduza numa linguagem geracional e usual daquela outra criança, ou daquele outro adolescente, ou daquele outro aluno, né? No ensino superior também pode ser pensado isso, e ajuda muito a troca de experiências, o outro aluno dizer qual caminho percorreu para associar aquele conteúdo, né? Então, é uma estratégia muito efetiva, né? E como síntese desse subtópico, a motivação do aluno depende da motivação do professor e do ambiente escolar, ou seja, é estabelecida uma equação. Não é só o aluno, só o professor, não é só o ambiente escolar. A composição desses três, na visão dos professores, é algo relevante para que esse processo de ensino e aprendizagem seja algo que motive o aluno e seja algo efetivo, né? Eu, Catarina, na minha leitura, né, nesses anos aí atuando em educação, eu acrescentaria mais um ponto, né? Não é só professor, aluno e ambiente escolar. É professor, aluno, ambiente escolar, gestão escolar, responsáveis e comunidade. Tá, gente? Uma comunidade que tem um olhar, por exemplo, sobre os alunos daquela escola, de criminalização daqueles alunos, né? Por exemplo, né, de tudo chamar polícia, coisas desse tipo, será que não gera um estresse na relação de ensino-aprendizagem? Por isso que é importante aproximar a comunidade da escola, principalmente na rede pública. Os responsáveis, é importante eles entenderem a responsabilidade de acompanhar a vida escolar da criança, né, do seu filho ou da criança, né, dependendo do responsável. Então, esse diálogo entre professor e aluno, professor e administrativo também é importante, né? Quanto mais comunicação você tem numa escola, menos problemas você vai ter. Então, isso também pode ajudar na relação ensino-aprendizagem, né? E aí, o segundo ponto, né, a segunda questão que ela vai trazer é descobrir como os professores lidam com possíveis dificuldades de aprendizagem. Porque aqui, né, nessa primeira pergunta, ela está lidando com uma questão de aprendizagem formal, né, com alguém que não teve problemas de aprendizagem, né? Ela está lidando com a questão da motivação. Aí ela vai mudar nesse segundo tópico quando... E assim, gente, os problemas de aprendizagem, as dificuldades de aprendizagem no ambiente escolar é previsível. Nem todo aluno aprende no mesmo ritmo da média da sala, né? Mesmo a questão de brigas na escola é algo previsível, é algo que a escola precisa ter um planejamento para situações assim, não é uma exceção. As escolas que pensam isso como exceção vão ter muita dificuldade em administrar casos como esse também. Então, o professor, aí a gente vai trazer aí o ponto de vista dela e o que ela achou, né? O professor, muitas vezes, representa o primeiro profissional a se dar conta do possível diagnóstico de transtorno de aprendizagem, né? Então, é ele que vai ver que o aluno tem uma dificuldade, possivelmente que vai fazer os encaminhamentos para o psicólogo da saúde, tá? Só reforçando aqui, e é uma prática cultural que eu já quero acrescentar no início da formação de vocês. Psicólogo escolar não faz clínica na escola. Tá? Nós precisamos nos submeter às diretrizes de ensino nacional. Então, essas diretrizes da educação não prevê que a gente atenda na escola. E o psicólogo que fizer isso, ele vai precisar dar satisfação para o seu conselho, é passível de denúncia, uma série de coisas. Então, esse professor que vai identificar aí uma dificuldade de aprendizagem, vai conversar com o psicólogo escolar, por exemplo, e vai fazer um encaminhamento aí para a saúde, né? Esse encaminhamento para a saúde, o psicólogo lá da saúde, ele vai trabalhar com queixa escolar, ele vai trabalhar aí com dificuldades de associação, ou vai encaminhar também para um psicopedagogo, né? Também é uma outra opção, dependendo do tipo de dificuldade, né? Aí entraria mais uma atuação de um psicopedagogo, vai também fazer esse encaminhamento, né? Então, ele é o primeiro a perceber essa dificuldade, né? E as dificuldades de aprendizagem podem ser entendidas como obstáculos ou barreiras encontradas por aluno durante o período de escolarização em relação à assimilação dos conteúdos propostos, né? Então, a dificuldade de aprendizagem é isso, né? Quando ele não consegue fazer aquela entrega daquilo que é esperado para aquele período, né? Daqueles conteúdos, da assimilação daqueles conteúdos, né? Então, é isso que a gente vai entender como dificuldade de aprendizagem, né?
Essa dificuldade ela pode ser tanto duradoura quanto passageira. Então, lembra da introdução? Ela está resgatando isso aqui agora. E mais ou menos intensa e pode levar o aluno ao abandono da escola, né? Então, a evasão escolar, uma parte da população que tem evasão escolar, que abandona a escola, para de estudar, é por conta da frustração em relação à dificuldade de aprendizagem, né? O baixo rendimento escolar ou atraso no tempo de aprendizagem ou mesmo a necessidade de ajuda especializada. Então, quando essa ajuda especializada ela não vem, quando a saúde não atua também nesses casos, né? A chance de uma evasão escolar, quando não tem uma ação articulada com o sistema, é muito grande, né? Desta forma, o educador mostra extrema dificuldade em ensinar determinadas crianças, não sabendo como lidar com questões básicas do processo de alfabetização, depositando todo o problema educacional no aluno. Ela vai citar Souza Pato nesse ponto do artigo, tá, gente? Então, o fracasso escolar, só para, assim, título de síntese, né, a grosso modo, tá, gente? Isso aí em psicologia escolar, a gente vai ter 3 aulas só para falar de fracasso escolar. É assim, né? É uma ideia meritocrática do aluno, né? Sem pressupor que muitas vezes, né, ele tem dificuldade por conta de situações que ele esteja vivendo naquele momento, pela falta de articulação do sistema, por falhas do processo educacional, ausência de material adequado, né? Então, começa a se culpar o aluno pela dificuldade que ele tem, mas não se pensa na responsabilidade de todos os agentes envolvidos na escola em relação a essa dificuldade do aluno, né? A dificuldade, será que ela é só do aluno? Ou é dos profissionais que estão despreparados para lidar com essa situação também? Ou é da família que está despreparada em buscar orientação, né? Porque muitas vezes isso causa um desconforto para os familiares, quando vê que a criança tem dificuldade também, né? Quer ignorar aquele desconforto. Então, isso tudo vai produzindo fracasso escolar e, às vezes, em situações limites, a evasão desse aluno da escola, né? Uma situação bem delicada. Na faixa etária entre 6 e 14 anos, apresentam queixa escolar. Na verdade, a queixa escolar, por que eles não apresentam depois disso, né? Tem um estudo da Beatriz, né, que é psicóloga lá do Instituto de Psicologia da USP, que ela vai apresentar essa estatística. Por que não passa dos 14 anos, né, a queixa escolar e as dificuldades de aprendizagem? É uma coisa muito triste, porque o aluno que ele tem dificuldade de aprendizagem, ou até mesmo um transtorno de aprendizagem, conforme ele vai se frustrando, que ele não vai conseguindo associar os conteúdos em sala de aula, ele para de estudar. Então, a gente não tem estatística a partir daí, porque depois dos 14, você vai entrar aí no 9º ano, no ensino médio, né? E aí, entrando nisso, foi só aquelas pessoas que conseguiram, de alguma maneira, superar o fracasso escolar. De alguma maneira, tá? Não sei se superou totalmente. Mas aí, diminui a queixa escolar por conta disso também, né? É muito triste, né, pessoal? E dificuldade no aprendizado escolar estão entre os principais motivos da procura de atendimento psicológico para crianças na rede pública de saúde e nas clínicas escola de psicologia. Então, realmente, né, quando a gente vai pensar aí dentro do campo clínico, da atuação do psicólogo clínico de crianças e adolescentes, o que mais chega de demanda na clínica, e orientação à queixa escolar não é fazer clínica também, né? Ela acontece num cenário que não é da escola, né? A orientação à queixa escolar também não pode ser feita na escola, pelo psicólogo escolar, mas é uma estratégia para orientação à criança, para que ela supere aí esse momento de dificuldade. Então, a maior demanda que chega dentro do campo da psicologia infantil, na adolescência, no âmbito clínico, é a dificuldade de aprendizagem. Em segundo lugar, são os comportamentos agressivos, né? Dificuldade de se adaptar às novas realidades, mas o que mais vai chegar de demanda é o aprendizado escolar. Em terceiro lugar, as disputas de guarda, o processo de separação, coisas desse tipo, né? E aí, ela vai colocar, né, que as respostas das estratégias utilizadas pelos professores diante dos problemas de aprendizagem, né? Ela vai colocar essa terceira questão, né? Então, como que os professores lidam com a dificuldade de aprendizagem? Que é aquilo que eu sempre falo nas escolas que eu vou, quando me contratam para consultoria ou quando me contratam para dar supervisão em psicologia escolar. Quando outro psicólogo que está ingressando na carreira de psicólogo escolar me contrata para supervisionar ele. Gente, agressividade entre pares e problemas de aprendizagem é uma coisa esperada,
né, para a realidade social que a gente vive, é uma coisa esperada. Se eu tivesse uma cultura menos autoritária, menos agressiva, uma cultura com menos oportunidade para o sujeito, realmente seria um estado de exceção. Seria algo assim, uma vez e nunca acontece. E por isso que é importante a gente lidar com o problema, estabelecer até mesmo protocolos para que isso não ganhe forma e proporção, e principalmente na rede pública, para que não haja evasão escolar, né? E aí os professores, o que eles falaram? Em ordem decrescente, conversar mais com o aluno. Bacana, né? Você identificou o problema, você se mostrou disponível e acessível para o aluno. Investigar com a família, também é outra estratégia, né? Fortalecer esse vínculo entre escola e família é muito importante, né? Ao invés de sair julgando alunos, muito bacana isso. E aí, o outro ponto que ela colocou, só que eu colocaria um quarto ponto aí, né? Eu acho que é um ponto de partida, né? Fazer os encaminhamentos devido, estabelecer um diálogo, né, com essa criança, entender. Aí o diálogo foi colocado, né? Mas tentar, o que eu falo de diálogo, né? Tentar o uso de outras metodologias, outras estratégias. Novamente, investir na formação continuada desse professor. Se você não investe nessa formação, ele vai ter poucos instrumentos e poucos recursos para lidar com essa situação também, né? E vai se frustrar e vai se desinteressar também. Aí a gente tem dois problemas, né? O aluno que está desmotivado e o professor. Então, professor é um capital humano que deveria ser mais valorizado na educação, né? Então, uma coisa aí, fica aí meu apelo, né? Mas é verdade, né? É uma profissão pouco valorizada, e principalmente na educação básica, né? Então, por isso que é muito difícil. Variáveis associadas pelos professores em relação aos problemas de aprendizagem. A família é tida como responsável pelo bom ou mau desempenho do aluno. Mas aí, gente, a gente muitas vezes lida com uma família que também tem dificuldade de aprendizagem, né? O processo dos responsáveis também, ou estudou até a quarta série, né? Até uns anos atrás, a gente tinha gente que estudou até a quarta série. Muitas vezes, né, não estudou até a quarta série, mas trabalhou, estudou, ou então teve dificuldade também em relação ao estudo, né? Então, é difícil, né? Vira aquela coisa da cobra mordendo o próprio rabo, nesse caso, né? Variáveis de saúde da criança, sendo os alunos portadores de algum tipo de anormalidade. Esse artigo ele não está atualizado de acordo com o Estatuto da Deficiência, tá? Não se fala mais assim, pessoal. Que alunos com deficiência, tá? Não se usa mais essa expressão. Neste caso, a possibilidade de auxílio é transferida para especialistas como psicólogos, neurologistas, psicopedagogos, fonoaudiólogos, dentre outros. Então, aí é uma crítica que eu tenho também. Não é transferir responsabilidade, é trabalhar em conjunto, né? Então, quantas vezes eu recebo no meu consultório casos de orientação à queixa escolar, e aí eu vou dialogar com a professora, eu vou orientar essa professora, né? Tem casos que eu vou até a escola, faço uma entrevista com essa professora, pergunto o que ela já usou, estabeleço novas estratégias com ela por conta disso, né? A gente não pode transferir responsabilidade, a gente precisa, dentro do sistema educacional, dividir responsabilidade, né? Se você pegar o artigo da Constituição lá 275, é dever do Estado, da família e da sociedade zelar pelas garantias de direitos da criança, assegurando ela de qualquer tipo de negligência, de qualquer tipo de situação que ela seja negligenciada, né? Então, a gente tem o dever de fiscalizar a família, a escola, entre outros órgãos que lidem com a criança, garantir o direito dessa criança, entender ela como um sujeito de direitos, né? Então, sim, quando a gente vai pegar esse artigo da Constituição, ele está dizendo o quê? Que a responsabilidade é de todo mundo. E ele trabalha com a gramática da responsabilidade, não da culpa. Então, não é para culpar professor nem família. É entender o que cada um tem de recurso e pode oferecer para superar essa situação, né? Então, uma coisa que eu gosto de resgatar muito é isso, né? Quando eu vou estabelecer diálogo com professores. E, gente, quando você vai na base do diálogo, na divisão de responsabilidade, tudo funciona, acho que fica muito mais leve o problema para todo mundo, porque todo mundo trabalhando para resolver aquele problema, né? E aí o problema não é mais problema, é desafio, né? A partir disso, percebe-se que o professor e a direção não são tão culpabilizados, apesar de haver um entendimento da parcela de responsabilidade na escola nesse contexto. Aí, exatamente o que eu falei, né?
A Marilene Proença, ela vai trazer uma citação dessa autora. É outra autora que é um nome na psicologia escolar também, né? Que tem muitos textos para reflexão da nossa prática dentro do campo da psicologia escolar. Ela vai dizer que o despreparo profissional do professor é fruto de uma política educacional que não dá a devida atenção à formação profissional, contribuindo para que o professor fique perplexo diante das dificuldades para aprender de seus alunos, né? Então, quantas escolas a gente conhece, quantas políticas educacionais a gente conhece, e isso que muitas vezes as pessoas tiram o Estado dessa equação. O Estado deve garantir condições boas e plenas de ensino, né? Quantas vezes esse professor, ele não consegue uma licença para fazer um mestrado, ele não consegue um incentivo aí, né, dentro da escola que ele atua para fazer uma pós-graduação, entender melhor algumas estratégias de ensino-aprendizagem a partir disso, né? Então você vê que a nossa realidade, ela impõe muitas limitações para que essa relação de ensino-aprendizagem seja algo pleno, né? Algo que de fato a gente possa dizer que nós tentamos tudo e se o aluno não aprendeu, a culpa é dele. Então, tem muitas falhas também nesse processo, né? Por isso que é importante essa gramática, essa ideia de dividir as responsabilidades e cada um oferecer aquilo que tem como potencial também, né? Ela vai propor como estratégias conhecer a dificuldade de aprendizagem do seu aluno, verificar através de observações constantes em sala de aula. Como é que essa dificuldade está? Ela se mantém a mesma ou ela progride, né? Entrevistas com os pais e responsáveis, porque nem toda criança tem pai e mãe, né? Um adendo aí que eu gosto de fazer sempre. Então, entender como é que são os hábitos de estudo dentro do ambiente doméstico também ajuda. Orientar. Você acompanha teu filho na hora dele fazer a lição de casa? Ou a criança que você cuida na hora de fazer a lição de casa? Como é que ela faz a lição de casa, né? Como é que você conduz as dificuldades de aprendizagem dentro do âmbito doméstico? Isso é muito importante, porque muitas vezes os cuidadores não têm autonomia e repertório para fazer isso. Então é importante orientar eles, principalmente no momento que a gente está de homeschooling, né? Quantas famílias estão com dificuldade aí de assessorar as suas crianças, né? Relatório de outros profissionais, uma coisa que eu faço muito quando eu faço orientação à queixa escolar, é trocar relatório com outros profissionais. Todos os profissionais que essa criança está passando, é importante ver a visão de cada um, conversar com cada um, né? Se é efetivamente um problema de aprendizagem, é um problema momentâneo que persiste, né? Para que a criança não seja rotulada e nem estigmatizada como portadora de uma dificuldade de aprendizagem, né? Então, pode haver muitos estigmas pela inabilidade de profissionais ou de mediação entre a criança e seus pares, né? Ah, você é burro, você é lerdo. Sendo que, na verdade, ela está passando por um momento de problema de aprendizagem, mas que ela pode superar isso futuramente, né? E aí, como conclusão do que foi apresentado no artigo, ela vai trazer alguns pontos aí, né? Então, apesar de todos esses desafios apontados por alguns professores, né, os mesmos vêm adotando estratégias mais globais e comunitaristas, né? Isso é importante, né? Você vincular a aprendizagem à experiência cotidiana que essa criança vive na sociedade, né? Acho que a relação de sentido fica muito mais completa, né? Ser bem vigotskiana nessa minha fala. Essas estratégias, se utilizadas, permitem envolver as experiências do aluno, estimulando o desenvolvimento de uma aprendizagem ativa e autônoma. Gente, eu não consigo ver a aprendizagem separada de autonomia. Então, por isso que eu iniciei a minha aula falando assim, não é para olhar só para a política de proteção. Precisa trabalhar a autonomia dessa criança, porque ela vai se sentir motivada em aprender o conteúdo dessa criança, desse adolescente ou desse aluno no ensino superior, né? Um bom educador infunde confiança em seus alunos. Então, ao mesmo tempo que ele dá o desafio, ele fala lá, vai lá, eu tô com você. Eu acredito que você consiga, né? E se não conseguir, vamos entender por que não conseguiu, para poder refazer o percurso aí no fio de Ariadne, né? Então, para fechar, conclui-se que o perfil de professores da rede pública e privada difere em alguns aspectos. Como a gente viu, a formação de professores, né, o uso de recursos instrucionais. E são muito semelhantes em outros, né? Então, essa crença, né, de que a família ou o aluno precisa se relacionar com o professor, com as estratégias de aprendizagem, converge em ambos os cenários, sendo que houve identificação da visão do professor em relação aos fatores que influenciam a aprendizagem, né, que é esse tripé professor, família e aluno, né? Bom,
Os professores da rede privada possuem maior faixa etária e de escolaridade que os professores da rede pública, né? Isso pode dar fazer aí, promover outras associações no modo que se estabelece essa relação de ensino-aprendizagem. E em relação às atitudes das dificuldades de aprendizagem, percebeu-se que os professores, tanto da rede pública quanto privada, tendem a procurar soluções em primeiro plano no próprio aluno ou na sua família, pensando em recorrer à direção escolar ou em rever a sua prática após essa tentativa. Gente, é sistêmica a coisa. Né, interessante, use todas as cartas, né, porque dificuldade de aprendizagem, problemas de aprendizagem ou até mesmo transtornos de aprendizagem podem marcar a vida de um aluno significativamente. Então, todo cuidado e toda ação que a gente puder ter, melhor, né? Sempre melhor. Observou-se que os professores, na sua totalidade, estão cientes que as dinâmicas em sala de aula e atividades criativas influenciam positivamente na motivação dos alunos e, consequentemente, na aprendizagem, com certeza, né? O processo de criar envolve associar novos estímulos, né? Então, isso ajuda bastante. Nem todos os professores acreditam que são motivadores, mesmo reconhecendo esse fenômeno como agente importante na relação ensino-aprendizagem. Até mesmo porque nem sempre eles têm tanta autonomia, dependendo daquilo que eles querem fazer. Então, às vezes, tem alguma limitação institucional, e isso acaba tonindo aí estratégias para motivar outros alunos, né? A lição de casa representa um estímulo para a aprendizagem e organização de uma rotina de estudos, facilitando a aprendizagem e a fixação de conteúdos. A aprendizagem quando bem orientada aos responsáveis, né? Porque você dá a lição de casa, a criança já tem dificuldade, como é que vai ficar efetivo, né, essa relação de ensino-aprendizagem? Percebeu-se que existe uma forte relação entre os conceitos de afetividade e motivação. Isso sem dúvida. A gente vai ver um autor que vai falar de afetividade em sala de aula, isso sem dúvida, né? Principalmente em séries iniciais. No ensino superior isso vai diluindo mais, mas em séries iniciais, se o aluno não gosta do professor, geralmente ele tem maior resistência para entender o conteúdo, né? No ensino superior a gente já começa a separar o professor da matéria, então vai ter matéria que você não vai se identificar tanto, mas vai achar o professor uma pessoa disponível, vai ter algum processo aí de identificação com esse professor. Como pode ter uma matéria que você goste e não se identifique tanto com o professor? Pode acontecer. É necessário construir estratégias que gerem, tanto na sala de aula como na escola, um clima de segurança, confiança, respeito à individualidade de cada indivíduo, que por consequência trará liberdade de expressão emocional, física e criativa, né? Então, são fatores adjacentes sim à aprendizagem, um ambiente que de fato a criança se sinta segura, protegida e que possa aí usar da sua livre expressão nesse ambiente, né? Então, o artigo que a gente trabalhou aí é dessa autora, Ariete, e da Marisa Cláudia, né? E o título do artigo são Fatores Influenciadores no Processo de Aprendizagem, um estudo de caso, tá? Então, essa é a referência que a gente utilizou. Bom, gente, eu espero que essa aula tenha contribuído para você tanto revisar os conteúdos, para ver também a visão dos profissionais que vocês vão encontrar lá na frente, no estágio supervisionado em psicologia escolar, quanto para entender a estrutura de um artigo. Você percebe que na conclusão, ela vai partindo do específico para o geral, né? Então, em termos de estrutura de artigo, é considerada aí parte do específico dos achados e vai voltando para o geral que você começou lá na introdução, né? Isso vai ajudar você a fazer uma boa consideração final. Uma coisa que ela não coloca nas considerações finais dela, mas que eu acho necessário orientar também, sempre no final do teu estudo, coloque as limitações que ocorreram, sempre ocorre, tá, gente? São seres humanos realizando o estudo, claro que vai ter alguma limitação, e indicação de novos estudos, né? Porque isso faz com que a engrenagem acadêmica e científica, ela continue funcionando, né? É importante você indicar a necessidade de novos estudos a partir do seu, né? Isso faz com que outras pessoas também se motivem a realizar pesquisa científica dentro do campo da psicologia. Tá bom, pessoal? Bom, espero ter contribuído para a formação de vocês com essa aula. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e fique em casa, tá bom, gente? Fique em casa. Tenha paciência com esse momento aí que nós estamos vivendo. Tente fazer atividades de prazer, atividades que te coloque aí num estado, né, de equilíbrio, prazer, que diga para você que mesmo diante de uma condição que desloca a gente como sujeito, né, que as coisas continuam dentro daquilo que você pode controlar. E também entenda que é um momento
que se te passar ansiedade, é comum, né? Você vai sentir ansiedade por uma coisa que está acontecendo. Então, admitir as nossas emoções, nosso sentimento, é um passo para lidar com situações difíceis também, tá bom, gente? Então, um forte abraço, até a próxima aula na próxima semana. Deixe seus feedbacks aqui embaixo também, da aula, de como a gente pode melhorar esse espaço, tá bom? Deixe seus comentários, no plantão de dúvidas eu vou responder esses comentários, tá bom? E um forte abraço, até mais!